O calvinismo não me converteu, mas me fez ser um cristão bem melhor, viu? A minha trajetória no cristianismo começou dentro de um ambiente neopentecostal. Ambientes neopentecostais não têm o costume de explorar as doutrinas da graça. Eu me lembro que, apesar de estar envolvido, de estar inserido profundamente dentro de um ambiente neopentecostal, eu passei a ter contato com as doutrinas da graça, com doutrinas reformadas. Foi a partir de então que eu me espantei, vendo diante de mim tamanho conteúdo bíblico e teológico que eu tinha para explorar e como aquilo faria bem para o meu cristianismo. É aí então que o calvinismo ele passa a fazer parte também dessa minha trajetória cristã. Quando se fala de calvinismo, é impossível não se mencionar a tulipe, ou seja, os 5 pontos do calvinismo. Qualquer pessoa que começa a ter contato com doutrinas reformadas, com as doutrinas da graça, com as doutrinas calvinistas, talvez se encontre em um primeiro momento descobrindo esses 5 pontos do calvinismo conhecidos como tulipe. Não foi o calvinismo que me transformou, não foi o calvinismo que me regenerou, não foi o calvinismo que tirou o coração de pedra que havia em mim e colocou um coração de carne, mas o calvinismo me ensinou a ser um cristão melhor e tem me ensinado isso a cada dia. Sendo assim, pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês esses 5 pontos do calvinismo, mas não fazer uma explicação técnica de cada um. Talvez eu fique devendo um vídeo sobre cada um desses pontos do calvinismo para o futuro, mas hoje eu queria de forma prática te mostrar como o calvinismo me ajudou a ser um cristão melhor. O primeiro ponto do calvinismo é a depravação total. A depravação total defende que o ser humano, após a queda de Adão e Eva, a humanidade caiu junto com Adão e Eva e essa depravação passou a contaminar todos os descendentes dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E sendo assim, essa depravação não é uma mera consequência, mas ela é uma consequência que deprava totalmente o homem, em todos os sentidos, em todas as situações. Sendo assim, o homem ele é inclinado, totalmente inclinado ao pecado. E como é que esse ponto do calvinismo ele me ensinou a ser um cristão melhor na prática? Eu percebi que a partir de então, quando passei a dar ênfase à doutrina da depravação total, eu comecei a perceber em mim mesmo a minha capacidade de pecar. Como eu era uma pessoa má, como eu era uma pessoa que não tinha nada de fato a oferecer, como em mim havia interesses pecaminosos em todo o tempo, como em mim havia a inclinação de pecar a todos os momentos, diante de todas as situações. Eu passei a perceber a capacidade que eu tenho de fazer o mal, por ser um ser humano caído, como Adão e Eva se tornaram seres humanos caídos. E além disso, a doutrina da depravação total me ajudou muito nos meus relacionamentos. Me ajudou a sarar algumas expectativas que às vezes eu tinha nas pessoas. Às vezes eu esperava em algum amigo ou em alguém, ou até na minha própria esposa, por exemplo, tinha uma expectativa muito alta e muito positiva quanto às pessoas. Mas quando eu percebo que a depravação total depravou toda a humanidade, eu vejo que as pessoas são tendenciosas a errar comigo também. Então, sabe, não é porque as pessoas estão fazendo um complô, um plano maquiavélico contra a minha pessoa. Não, é porque as pessoas elas são pecadoras e erram comigo e erram com todas as outras pessoas. As pessoas vivem errando porque há um problema nela que se chama pecado. E a depravação total me ensinou a lidar melhor com os relacionamentos que eu tinha. Me ensinou a ter um casamento melhor, porque em algumas situações eu passei a perceber como eu deveria perdoar, por exemplo, porque a minha esposa errou comigo, porque eu sabia que sendo pecador como ela é, eu também em algum momento errei
ou erraria no futuro, como ela errou comigo, e isso fazia de mim uma pessoa mais, isso deveria fazer em mim ser uma pessoa mais quebrantada quanto ao perdão, perdoar com mais facilidade. Afinal, estamos diante de uma união composta por pecadores. Então, se eu pudesse pontuar uma forma prática como a depravação total, ela me ajudou a ser um cristão melhor, eu diria que ela me ajudou a reconhecer o pecador que eu sou, e como eu sou tendencioso ao pecado, e me ajudou também a perceber que aqueles que estão à minha volta também são pecadores, e por isso eu não devo ter expectativas grandes em relação às pessoas que estão me cercando. O segundo ponto da Tulip, ou o segundo ponto dos 5 pontos do calvinismo, é a eleição incondicional. A predestinação ou eleição incondicional é a doutrina que afirma que Deus ele escolheu aqueles que ele desejaria salvar por meio da sua soberana vontade, do seu soberano desejo, da sua soberana mão, do seu soberano poder. E como essa doutrina ela me ajudou a ser um cristão melhor? Essa doutrina me ajudou a ser um cristão melhor porque ela me ensinou a colocar a soberania de Deus na minha teologia. Porque a verdade é que dentro de um contexto neopentecostal, a soberania de Deus ela era totalmente descartada. E quando era usada, ela era usada meio que assim, sabe? Para satisfazer os meus desejos individuais. Eu acreditava sim em Deus Todo-Poderoso, eu acreditava sim em Deus todo soberano, mas eu acreditava que esse Deus ele era poderoso para fazer o que eu queria, para o meu benefício e para os meus interesses. E, na verdade, quando sou honesto em perceber a forma como eu percebi essa onipotência, essa soberania de Deus, dentro de um contexto neopentecostal, eu vejo que, na verdade, eu nunca defendi uma soberania de Deus. Eu defendia a minha própria soberania, eu defendia as minhas vontades. Mas, diante da eleição incondicional, eu percebi que esse Deus que me escolheu o seu povo para salvar, ele é de fato esse Deus todo-poderoso. Eu passei a incluir a soberania de Deus em todas as áreas da minha vida, em todas as decisões que eu deveria tomar, em todos os momentos em que eu tive a oportunidade de viver. Deus passou de fato a ser o meu Senhor, e não um Senhor que estava pronto a fazer a minha vontade e os meus desejos. E, além disso, foi a eleição incondicional que me fez parar de buscar a salvação por meio da performance. Dentro de contextos neopentecostais, a salvação por meio da performance ela é algo comum e pregado abertamente. Eu compreendia que eu deveria agradar a Deus para conseguir de fato ser salvo. Eu estava ali inserido dentro de uma doutrina pelagiana, por assim dizer, que prega e ensina que a salvação é por meio das suas obras, por meio daquilo que você consegue fazer para Deus, e ela é uma barganha onde você apresenta o que fez e Deus lhe dá aquilo que você merece. E eu deveria fazer o máximo possível para conseguir merecer essa salvação que Deus poderia dar. Sabe, dentro desse contexto, eu nunca deixei de acreditar que era o Senhor que salvava, mas eu acreditava que o Senhor ele salvava de acordo com o que eu pudesse fazer por ele. E a eleição incondicional ela vem para destruir essa ideia na minha vida de que a minha performance é capaz de alcançar algo. Já que existe um Deus que me escolheu, que me predestinou, que me escolheu, que me elegeu de forma incondicional, eu passei a considerar e deixar esse papel de salvar somente nas mãos do Senhor. O terceiro ponto do calvinismo é a expiação limitada, que contrapõe a ideia de uma expiação ilimitada. Se a gente perceber bem, os 5 pontos do calvinismo, eles fazem uma certa ligação um com o outro. Então, logo, se você defende um, você acaba defendendo o outro,
e esses 5 pontos eles vão se amarrando, se arquitetando muito bem. Se Deus ele elegeu de forma incondicional o seu povo, isso significa que Jesus Cristo morreu pelo seu povo. E como essa doutrina, ela me fez ter um cristianismo melhor. Porque eu de fato sempre sofri com uma espécie de um complexo de inferioridade. Desde de criança eu sempre me senti uma pessoa muito inferior às outras pessoas. É claro que volta e meia a gente lida com essas dificuldades até hoje, mas foi a doutrina da expiação limitada que me sarou quanto a isso. Porque quando eu penso em um Deus que enviou o seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim, para morrer exclusivamente pelo seu povo, e dentre esse povo estou eu, está a minha pessoa, a minha autoestima, ela melhorou. Agora eu sei que existe alguém, existe um pai que de fato me amou ao ponto de morrer por mim. Então esse meu complexo de me achar inferior a várias outras pessoas, as pessoas que estão ao meu redor, ele foi um tanto quanto sarado porque eu percebi um amor grande ao ponto de morrer por mim, de entregar sua própria vida. As pessoas que passam por complexo de inferioridade, que lutam quanto a isso, na verdade sentem uma grande dificuldade de aceitação. E eu sofri muito com isso, tendo por vezes dificuldade, por exemplo, de falar não em uma situação comum da vida. E eu não queria falar não exatamente porque eu queria agradar aquelas pessoas que estavam me pedindo algo, porque eu queria ser aceito, eu não queria me sentir inferior. E sofri com isso toda a minha trajetória, em toda a minha vida. E é diante da expiação limitada que eu vejo que eu não preciso mendigar, por assim dizer, né, o amor daqueles que estão dentro do meu contexto, porque eu tenho alguém que me amou. O meu complexo de inferioridade ele foi sarado diante de tanto amor que me confronta por meio de Cristo Jesus. O penúltimo e quarto ponto do calvinismo é a graça irresistível. Essa doutrina defende que aquele homem depravado, eleito pelo Senhor, que é alvo da expiação limitada de Jesus Cristo, ele não consegue resistir ao chamado eficaz do Evangelho. Mesmo sendo aquele pecador tendencioso ao mal, tendencioso a escolher o pecado diante das hipóteses da vida que ele tem, quando o Senhor o chama de forma eficaz, ele não resiste. Essa doutrina defende que na batalha entre o coração desobediente do homem pecador contra o próprio Deus, Deus é vencedor, porque é esse soberano. E essa doutrina me ensinou muito a ser mais humilde, sabe? Ela me ensinou muito a perceber como, na verdade, eu sou igual a qualquer outro ímpio. Quando eu olho para o ímpio e vejo alguém se entregando ao pecado e olho para a minha vida, na verdade eu vejo homens iguais. Eu vejo que a única diferença que há em mim é a graça de Deus. Se a expiação limitada me ajudou a sarar o meu complexo de inferioridade, a graça irresistível foi um confronto contra o meu complexo de superioridade. Porque é bem verdade que a gente anda na nossa trajetória, na nossa vida, lidando com essas duas dificuldades. Em alguns momentos a gente se sente inferior, mas há situações e momentos onde a gente se sente superior. E a graça irresistível confrontou esse meu ímpeto de, às vezes, achar que sou superior a alguém. Na verdade, a minha condição e a de qualquer outra pessoa é a mesma. A minha condição e a do ímpio é a mesma. A diferença que há entre mim e entre o ímpio é que em mim Deus operou por meio da sua graça, me chamando eficazmente. E o quinto e último ponto dos 5 pontos do calvinismo é a perseverança dos santos. Essa doutrina se amarra muito bem, como todos os 5 pontos, aos pontos anteriores. Aquela pessoa depravada, se eleita, se alvo da expiação de Jesus Cristo, se chamada por meio da graça irresistível,
ela persevera na sua trajetória cristã como um cristão. Isso significa que aquele que uma vez foi salvo, chamado de forma eficaz e creu verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, ele não perderá essa salvação, ele não vai cair dessa graça de Deus que o elegeu e que o chamou por meio do Evangelho. E como essa doutrina, ela me ajudou a me sentir mais seguro. Eu não sei vocês, mas eu sempre fui uma pessoa muito insegura quanto ao meu futuro, quanto à minha vida, quanto a tudo que eu iria fazer, tudo que eu teria que desenvolver na minha vida. Mas foi diante da doutrina da perseverança dos santos que eu passei a saber e ter certeza, poder ter certeza de qual será o meu fim. Saber que eu vou conseguir perseverar nessa trajetória tão difícil, que às vezes é cercada por dificuldades, por momentos de sofrimento. Foi a doutrina da perseverança dos santos também que me ensinou a lutar contra a minha independência. Eu sempre fui uma pessoa muito independente, que queria fazer todas as coisas sozinho, que queria não ser inconveniente, nunca depender de nada, de ninguém. A doutrina da perseverança dos santos me fez perceber que, na verdade, eu dependo totalmente de alguém. Eu dependo totalmente de Deus. E por depender de Deus, ela me ensinou que por vezes eu também dependo de pessoas, dependo dos meus irmãos, dependo da minha igreja. Me fez ser um cristão melhor, me fez ser uma pessoa melhor. Sendo assim, pessoal, foi assim que o calvinismo, ele me ajudou e tem me ajudado a cada dia ser um cristão melhor. O calvinismo não me transformou, mas o calvinismo me fez ser um cristão mais maduro.